vejo ainda, Declan. Pois é, eu te vejo, tá normal pra mim aqui, Monique. Beleza, vamos fazer como se a gente estivesse numa rádio. Olha aqui. É um, é um problema de software, eu acho. Eu não sei. Tá exatamente como eu fiz a outra vez, certinho. Convidei para participar, tô te escutando. Sim. O microfone tá de boa, aqui tá tudo certo. Tu só quando tu sai, tu fecha a câmera e volta e... Isso estão todos os botões aqui, tá funcionando. E tu, ali não tem nem sugestão para te participar, porque tu já tá participando. Tem pedido para participar, mas daí eu já tô, né? A Ivete disse que tá normal ali, então acho que ela tá vendo nós dois. Isso, Ivete? Oi, Fernanda. Bom dia. Vocês enxergam nós dois? Eu só tô me enxergando. Vou botar uma foto. Agora não tô vendo os comentários. Olha aí, ó. Tá vendo? Tudo bem, nós não vamos parar. Vamos seguir mesmo que... Bora. Tenta comentar alguma coisa e dar um oi, Monique, para ver se eu consigo ver. Ó, a Ivete disse que sim, ela vê os dois. Então, bora. Nós estamos na mesma sinergia. Com chiminha. Espero que tu esteja com teu chiminha aí também. Não, hoje eu tô com água só, Monique. Então, água quente e água fria. Água quente e água fria. Então, vamos lá. Vamos seguir assim, depois a gente vai... Sim. Todo dia é um desafio, né? Tecnologia, né, Monique? Uhum. Mas vamos voltar à moda antiga. Como se a gente tivesse fazendo uma entrevista na rádio, tá ótimo. É isso aí. Declay, bom dia. Bom dia. Vamos começar nosso movimento aí. Várias pessoas já retornaram, não sei como é que tá o teu feedback por aí, mas que realmente é um momento bem interessante esse da gente fazer essas trocas e conversar sobre isso. Sempre dá um estalinho diferente em algum lugar, assim, da cabeça, né? Não sei se teve algum feedback por aí. É esse o objetivo, né, Monique? É reparar um pouco para refletir, né? Fazer aqui uma live com conteúdo que seja produtivo para as pessoas, né? Com insights, com reflexões que acabam sendo positivas, né, Monique? Para nós e também para as pessoas, né? Uhum. Então vamos lá. Eu penso que para conversar, né, Monique, para dialogar um pouco com foco, com conteúdo focado, eu penso que a gente ajuda muito, né? Porque normalmente não se reflete muito sobre isso e são elementos, é um conteúdo extremamente relevante no mundo de tecnologia que nós vivemos, né? No mundo de problemas nas relações ou até mesmo de dificuldade de entender por que as pessoas não compreendem mensagens, enfim. Então é sempre bacana. E olha que engraçado, uma coisa que me veio agora, de Clay. Bloqueios na comunicação é o tema de hoje. E olha o que está acontecendo aqui com nós na live. No Instagram, bloqueando aí alguns acessos. E mesmo assim a gente vai atravessar esses bloqueios e a gente vai se comunicar. É verdade. Mas tu sabe que para ver comunicação, eu costumo brincar no curso de oratória, eu falo para as pessoas o seguinte: para ver comunicação, uma pessoa fala e a outra escuta. Isso é um estudo de Harvard. Uhum. Para que haja comunicação, um fala, o outro escuta. Então, é um processo que não é muito complexo, sabe? É a gente que acaba interpretando de outras formas, ou às vezes... E aí outra coisa que eu falo, Monique, também, que o maior problema da comunicação é silenciar nossas vozes interiores. A gente está sempre querendo falar, daí aí a gente acaba não escutando, né? Então você vê, mesmo que a gente não
se enxergue, porque é importante, a comunicação ela é mais corporal do que o que nós falamos, o que escrevemos, mas mesmo a gente sem se visualizar, é possível ter uma comunicação bem tranquila, né? Exatamente. E Declay, vou dar só as boas-vindas para quem está aqui, para quem vai assistir depois também. A gente vai deixar essa live gravada e também disponibilizar em outras plataformas aí. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E a gente está aqui hoje, mais uma vez, com esse convidado especial que é o Declay. Ele é mentor, master coach, um super incentivador, um líder, que está aqui para compartilhar com a gente esse conteúdo sobre diálogo. Nós estamos fazendo uma sequência de 4 lives, onde a gente tem o tema diálogo, e cada live tem um assunto diferente que vai se encaixando para a gente construir uma visão melhor e compreender melhor realmente o que é o diálogo. Então, na live passada, a gente falou sobre como saber escutar, e na live de hoje a gente vai fazer essa parte do bloqueios que impedem a comunicação. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, né, pelo que eu também estou percebendo, porque a gente vai aprendendo junto, né, a gente vai se questionando, vai perguntando, e até vou abrir uma caixinha de perguntas aí no decorrer da semana para o próximo tema, que aí eu também a gente abre aqui a oportunidade das pessoas, se acaso quiserem fazer alguma pergunta, a gente deixa a pergunta mais votada ali, a gente coloca aqui também para discutir, ver o que o pessoal também tem dúvidas, enfim. Mas é sobre isso, Clay, vamos lá, vamos atravessar esses bloqueios na comunicação e conta para nós aí, que eu também estou bem ansiosa, no sentido bom, para saber quais são os bloqueios que impedem a comunicação. Então, Monique, para que haja o diálogo, tem que uma pessoa ouvir a outra pessoa falar. Então, o primeiro passo para rolar um bom diálogo é criar um clima de receptividade. O segundo passo é a maneira de traduzir a mensagem, né? A forma. Então, pode ser falando, pode ser com uma imagem, pode ser por escrito, pode ser por WhatsApp, né? Por Instagram, enfim. Mas o fundamental na comunicação é a mensagem. É que fique claro para o outro. Quando que acontece a comunicação? Quando a outra pessoa compreendeu a mensagem. Então, tem que ficar claro aquilo que eu quero passar no diálogo. Então, por que e aí vem os bloqueios, né? Os bloqueios que são ambientais e que são das nossas crenças, são, né, da nossa história de vida. E penso também que nós vivemos num mundo com muito estímulo, né, Monique? Com muita coisa para nos tirar a concentração. Então, são 3 os bloqueios, né, que a PNL traz, que eu queria compartilhar com você, que atrapalham para que a mensagem chegue assertivamente. O primeiro deles é eliminação ou omissão. Ou seja, você me fala uma coisa e eu escuto só o que eu quero. Vamos combinar, né, Monique, que às vezes eu não escuto nada, né? Dependendo da loucura, né, do dia. Por diversos motivos, às vezes eu nem estou querendo ouvir aquilo, mas vamos imaginar uma situação normal que eu preciso compreender uma mensagem. Então, o que acontece? Tenha envolvido a história da pessoa que está comunicando e tem também a história da pessoa que está ouvindo. Então, a pessoa que escuta, ela pode escutar trechos do diálogo. E aí isso acaba sendo a verdade dela ou a mensagem que ela recebeu. Então, isso é muito comum, né? Por exemplo, eu tô olhando um vídeo ou você está assistindo a live, a gente pega alguma parte, né, daquilo que a gente escuta. Esse é o primeiro bloqueio. É bom, às vezes nos protege, que nem você falou, dependendo da loucura, mas por outro lado, também a gente acaba deixando coisas importantes quando nós não estamos atentos, né? Deixa passar coisas importantes ou compreende somente partes da mensagem. Monique, então sim. Esse é o primeiro bloqueio. O segundo bloqueio, Monique, é a generalização. Então, por exemplo, eu falo,
a Monique está tomando chimarrão, portanto, todas as pessoas tomam chimarrão. Nós tínhamos combinado, né, Monique, na live de tomar chimarrão junto, mas hoje deu ruim aqui, eu estou num outro ambiente e estou sem a cuia. Então, entendeu? Então depende muito do contexto, nem todas as verdades são verdades para todas as pessoas. Mas às vezes a pessoa escuta uma verdade e acaba generalizando, como se fosse tudo a mesma coisa. Então esse é um bloqueio importante também. E outro bloqueio, Monique, é a distorção. Eu escuto uma coisa e eu interpreto de outra forma. Esse eu não sei para ti, mas eu percebo que é uma dos maiores desafios, assim, maiores bloqueios, nessa correria, às vezes que a gente está no dia a dia, né? O que eu observo, Monique, então, desses três, a correria e esses bloqueios, alguns cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, eu escuto alguma coisa nas redes sociais ou no Twitter e eu acabo espalhando isso, né? Eu acabo espalhando. Ou, às vezes, numa conversa informal, eu pego só uma parte do que foi traduzido e também vou espalhar, né? Então, a palavra, ela tem que ser muito cuidada, ela tem que ser muito valorizada. Tem que trabalhar muito a clareza. Também, que nem nós que trabalhamos com público, é importante ter bem clara a mensagem, ter tópicos que protegem a mensagem e repetindo as coisas, né, para que as pessoas fiquem com a clareza necessária para que se atinja o objetivo com a comunicação. Né? E falar também com uma linguagem simples ajuda muito. Mas é legal nesse processo que a comunicação sempre depende do outro, Monique. Não é uma via de mão única. Então eu tenho que levar isso em consideração, né? A forma como... E outro ponto para debater na vida pessoal, ou quando alguém se expressa de alguma forma, a gente tem que entender no mundo da outra pessoa, no paradigma dele, né? Qual o sentido disso? E eu não interpretar a minha forma, porque aí a comunicação ela acaba se perdendo, né? Então, se eu tenho dúvida, eu posso clarear e pedir para a pessoa me explicar, mas não concluir sobre o que o outro falou. Perfeito? Eu tenho um ponto de visão, assim, eu não vou saber te dizer o certo a fonte, mas foi uma vez que eu vi isso e me impactou e me ajudou a melhorar nas minhas relações, assim, que é partir do ponto de vista que todo mundo está sempre certo, no meio de um diálogo, às vezes até de uma discussão, assim, tá todo mundo certo. Daí em que sentido? Certo no sentido de que eu tô certa dentro do meu mundo, que acho que é esse ponto de paradigma que tu diz, né? Dentro do meu mundo, da minha verdade, da minha bagagem, do que eu aprendi até ali, eu tô certa porque eu só enxergo até aqui. E a outra pessoa, ela tá defendendo com unhas e dentes também a opinião dela, porque ela tá certa dentro do mundo, da bolha que ela vive. Então são duas bolhas assim se chocando. E aí tu precisa pensar, pô, eu tô certa dentro do meu ponto, e outra pessoa tá certa do ponto dela. Aí eu acho que começa essa questão de começar a separar e aí sim praticar o diálogo para conseguir dar uma furadinha na bolha e cada um conhecer um pouco do mundo do outro. Acho que isso faz um pouco de sentido com essa parte que tu comentou de... dentro da sua própria história ou dentro do comportamento de qualquer pessoa, ou quando ela se expressa, na percepção dela, ela está sempre certa. Né? Então é extremamente interessante entender isso. Por que ocorrem conflitos, Monique? Porque eu não entendo você na sua perspectiva. Então eu olho só da minha perspectiva, naturalmente eu não vou compreender você. E é por isso que quando eu entendo a outra pessoa, os porquês da outra pessoa, o contexto da outra pessoa, as crenças da outra pessoa, aí resolve todos os conflitos. Perfeito?
Se colocar Então, nesse lugar é um desafio, né? é muito difícil. É justamente porque nós temos crenças, né? E elas se manifestam nas nossas palavras ou no nosso estado, né? Monique. Então, e a partir disso é que a gente se comunica, que a gente dialoga. Então, é extremamente importante refletir sobre isso, né? Quer dizer, no meu ponto de vista, eu estou sempre certo. Então, se você olha para o outro dessa perspectiva, você vai aprofundar um pouco mais. Você não vai julgar, você não vai criticar, você não vai teimar com a pessoa, né? Você vai entender os porquês. E aí as coisas se resolvem com muito mais facilidade. A gente poderia viver uma vida muito mais tranquila. Muito. Mas o que acontece? Quando você desafia a minha crença, se eu não tenho essa leitura, eu vou me irritar com isso. E aí tem vários níveis do conflito também, né, que seria um outro tema, mas tudo normalmente é com problema desses bloqueios de comunicação. Né? É uma das vertentes, assim, né? Ou é quando eu pego só uma parte do processo, ou é quando eu transformo as minhas verdades em verdades de todos, quer dizer, se eu faço assim, todo mundo tem que fazer assim, né? Eu generalizo, ou eu vou distorcer o fato, né? E aí também vai dar confusão. Então, além da gente saber traduzir uma mensagem assertivamente, saber ter clareza, ter objetividade, falar com simplicidade, ter uma mensagem bem clara, também é importante entender que as pessoas vão interpretar com a cabeça delas. E aí, por isso que na comunicação ou no próprio diálogo, você tem que ir conforme o outro entende, conforme o outro interpreta, né? E o diálogo de Clay, assim, ele, para dar uma dúvida, assim, que pode ser de outras pessoas também. O diálogo, ele é o que a gente tá fazendo aqui, eu e tu, assim, eu não tô te vendo, mas tu tá me vendo, a gente tá se escutando, já é um diálogo. E como que transpassa isso, por exemplo, eu para um grupo ou um grupo para mim? Isso também, o diálogo também ele entra nisso, porque às vezes a gente tem, lá do tempo de escola, né, aquela coisa de fazer diálogo e coisa, a gente acha às vezes que é só entre duas pessoas. É só entre duas pessoas ou também é tu com mais, tu com a família, tu com os filhos, tu com, enfim, com o teu trabalho, palestras, como por exemplo é o nosso caso também. O diálogo, Monique, ele é extremamente relevante. Por exemplo, se uma palestra às vezes não dá para dialogar, né? Mas você tem que falar com a mensagem simples para que fique compreendido. Agora, às vezes, quando tem mais tempo, no grupo familiar, por exemplo, o diálogo é extremamente importante. Então, fala um, depois fala o outro, depois fala o outro. Uma sugestão que eu teria para a educação é que se treinasse isso desde o início da escola, né? Treinar o diálogo é uma coisa importantíssima, porque o diálogo clareia tudo. Então, até tem algumas sugestões de materiais, Monique, como, por exemplo, a do Marshall, né? É comunicação não violenta. Quer dizer, primeiro eu interpreto as coisas sem julgar. Depois eu entendo, inclusive pode ser um dos temas aí, né? Que é extremamente interessante. A primeira parte da comunicação não violenta é escutar sem julgar. É justamente ver o paradigma um do outro. O segundo passo é entender o sentimento envolvido. O terceiro passo é entender que toda pessoa, quando se expressa, ela tem uma necessidade que às vezes não é revelada. Então, tanto vale para quem fala como para quem escuta esses passos. E o próximo passo é saber pedir as coisas com especificidade. Então, quer dizer, se eu escutei sem julgar, se eu entendi o sentimento da pessoa, se eu entendi a necessidade, porque, o que é importante para ela naquele diálogo, então eu vou saber perguntar para ela fazer alguma coisa, levando tudo isso em consideração. E aí, dessa forma, eu serei compreendido. Então, nos cursos, Monique, até hoje à noite a gente tem um curso, a gente treina. Primeiro fala um, depois fala o outro. Para quê? Justamente para reduzir os bloqueios e para trabalhar a concentração, né?
Quer dizer, para mim ouvir com integridade aquilo que eu tenho que ouvir. E também para mim falar com integridade, para que não fiquem detalhes importantes, que não passem batido, né? Então, tanto na conversa um a um, quanto num grupo menor, quanto no ambiente, né, no treinamento, no ambiente de palestra, mesmo que a pessoa na palestra, por exemplo, não esteja dialogando com você, na cabeça dela ela está. E aí tem uma inteligência por trás disso, né? Faça as pessoas imaginarem. Então, mesmo às vezes a gente não conversando, na arte da influência se estuda a imaginação. Por isso que se usa as metáforas, né? Para trabalhar a imaginação, para ficar fácil da pessoa dialogar com você. Porque às vezes num grupo grande não tem tempo, né, Monique, de trocar uma ideia. Né? Então, se é um grupo aí de 50 pessoas, uma palestra, por exemplo, você pode abrir para perguntas, né? Para diálogos, enfim, mas sempre fica aquela coisa mais rápida, né? Uhum. Agora, nos grupos menores, eu vejo que é extremamente relevante. Por exemplo, no trabalho, se a gente não dialoga, né, com o colaborador, ou com o colega, ou até mesmo com o nosso superior, as coisas não ficam muito claras, e aí começam os conflitos, os problemas. Né? Aí até eu botei uma frase esses dias, tu fica engolindo sapo. E não é só o colaborador, é o líder também, o proprietário, o dono da empresa, ele também fica engolindo, porque às vezes ele vai lá, prefere fazer ele do que falar, do que expressar, porque às vezes, eu não sei direito o que falar, tenho medo de falar e daqui a pouco a pessoa interpretar errado, e aí esse evitar vai somando, 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 e quando vê, tá com uma pedrona de bloqueio da comunicação entre ele e o colaborador, né? E o colaborador também, né? Às vezes por medo de, Sim. será que eu vou falar? Será que você aceita? Isso é todo um contexto, né? Isso aqui também daria mais uma live de horas. Um outro tema, porque assim, depende do estado que a pessoa está, né, Monique? Exato. E também na posição que a pessoa está, tem uma série de elementos aí. Mas uma coisa que eu posso falar com precisão para você, que o silêncio é maravilhoso, mas o silêncio, quando precisa falar, resolve problema. Perfeito? Então, não adianta se você ficar engolindo sapo, isso vai gerar uma doença, né? Vai gerar um conflito. Então, é importante a gente falar o que a gente precisa falar, né? E ser compreendido também é importante. Criar um ambiente para ser compreendido. Por isso que é fundamental na comunicação entender de pessoas, né? E assim, Declei, uma coisa que me veio agora, para a gente já ir chegando no nosso finalzinho. A gente, por exemplo, quando a gente vai entregar uma mensagem num diálogo entre duas pessoas, num grupo, enfim, aonde a pessoa aplicar esse ponto, como é que a gente pode reduzir um pouquinho aquela... Eu não gosto muito da palavra culpa, mas ela surge, né? Tipo aquela responsabilidade que às vezes a gente quer que a pessoa entenda exatamente tudo. Por exemplo, tu tá aqui nos passando essa informação, nos orientando sobre essa parte de bloqueios. Como é que tu consegue fazer essa gestão na tua cabeça, organizar isso tudo, para não ter tanto essa autocobrança, por exemplo, de que o outro realmente tenha entendido tudo o que tu falou? Tem uma parte só que a gente pode ficar mais tranquilo de pensar, não, eu vou fazer meu melhor, vou entregar, mas tudo bem se a pessoa não recebeu tudo, que entra num dos pontos ali que tu falou, de passar a mensagem e se fazer entendido. Às vezes a gente não se faz exatamente entendido como a gente busca, né? Na verdade, assim, é bem legal essa questão que você coloca. A primeira coisa, você tem que criar um ambiente de receptividade, de conexão. Como é que a gente faz isso, Monique? Com o olhar e com o sorriso. São duas formas reconhecidamente interessantes para relaxar. Assim, se a pessoa não está aberta, ela não vai te escutar. Por isso que não adianta
falar gritando, não adianta querer ser firme demais, sabe? A gente brinca no coaching que tem que ser uma pessoa com outra pessoa para funcionar, mas é assim, a primeira coisa é ganhar confiança. É começar com suavidade, começar com alegria, começar de forma descontraída para ganhar atenção, falar coisas interessantes, que se conectem com a realidade das pessoas, né? É aquilo que eu falava no início. Então, criar um ambiente de cooperação. Bom, Monique, às vezes também a gente não vai ter sucesso, certo? Então, uma regra de quem fala com o grupo é jamais se critique quando estiver falando. Ok? Então, nós temos a responsabilidade de ter uma mensagem bem definida e de criar um ambiente de receptividade. Mas por diversos motivos, às vezes a pessoa não quer ouvir. Você está entendendo? Então, nós não temos a responsabilidade de que a pessoa compreenda. A gente tem que fazer o melhor possível para deixar clara a mensagem, né? Ter um ponto central bem definido, ter pontos que apoiem a mensagem, repetir, ter uma mensagem que se identifique com a audiência, perfeito? Mas é o máximo que a gente consegue fazer, né? Colocar um pouco de paixão, um pouco de vida, de energia, falar com amor, porque a forma que você se sente é isso que vai traduzir para as pessoas também. E aí uma coisa interessante, Monique, a título de curiosidade, as pessoas não vão compreender tudo. Elas vão só, quando você está assistindo alguém falar, você pega só a ideia. Então a pessoa que fala, ela tem que ter bem claro o que ela quer passar e ela tem que argumentar para sustentar aquilo que ela quer defender e não deixar dúvida nas pessoas. Isso é o melhor que a gente pode fazer. Entendeu, Monique? Então, eu penso que para você traduzir uma coisa, você tem que se sentir muito seguro e preparado. Você tem que meditar o que você vai falar, você tem que estudar o que você vai falar. Porque aí, quando você for falar, as pessoas vão escutar. E você tem que estar convencido também do que você quer falar. Porque como é que você vai fazer alguém acreditar no que você não acredita? Então, muitas vezes, o tom, o entusiasmo que você dá para o diálogo vai fazer a pessoa absorver um pouco mais ou não, né? Entendi. E faz todo sentido, né? Nós teríamos muito conteúdo, né, Monique? Mas já deu para super. Mas se você tem uma mensagem bem definida, eu acho que esse é o ponto principal. É o objetivo da mensagem, né? Definir bem o objetivo, o que você quer com aquilo e você ter repertório para sustentar o que você quer defender. E também mostrar o outro lado, o que você não quer, para que fique claro para as pessoas, né? Para que não fique dúvida. Mas assim, primeiro ganha as pessoas, né? Depois escolhe uma forma de transmitir que seja fácil compreensão, e isso já é a responsabilidade, né? E se adaptar, né? Falar se adaptar, né, Monique? Não adianta falar uma linguagem que as pessoas não vão entender. Então, por exemplo, você tem que adaptar o teu conteúdo para o público que você tem. Mas quando a gente for simples, a gente nunca erra. Uhum. E tudo isso que a gente falou agora, que tu falou, volta lá também no tema da primeira live, que é silenciar as vozes. No momento que tu silencia, né, que é como saber escutar, que também é um dos pilares do diálogo. Quando tu consegue silenciar essas vozes, parece que tu silenciou as vozes, tu consegue focar na pessoa, não julgar e fazer esse passo a passo todo que tu ensinou hoje, assim, de se colocar no lugar da outra pessoa. Aí entra essa parte também da comunicação não violenta, de entender a necessidade do outro, entender a realidade, como passar. Então, realmente, é uma coisa que vai puxando a outra, que por vezes, talvez alguém que esteja assistindo já faça isso, só não tinha clareza que realmente esse é um caminho para ir desbloqueando, né? A comunicação, Monique, é a principal competência em grupos, em empresas, na família. Acredito que seja a competência mestra mais importante de todas. Então você vê, né? Nós estávamos falando de bloqueios. Por que falando de bloqueios? Porque
efetivamente nós perdemos quando não estamos atentos ou silenciados. E outra coisa, e aqui a gente também trouxe elementos para escutar de forma adequada, né? Porque não adianta só eu saber que tem bloqueios, eu tenho que saber como é que eu faço para eliminar ao máximo esses bloqueios. E outra coisa, para fechar, né, Monique, outra coisa que eu queria falar, quando eu vou assistir uma palestra, eu fico quieto, sabe? Não fico cochichando. Ou quando alguém está falando, eu fico quieto também. É o maior gesto de respeito que tem ouvir as pessoas. Então, nós podemos contribuir muito para reduzir as distorções e para compreender quando a gente fica empático com a pessoa, observa os sentimentos, observa a necessidade, os objetivos da pessoa, e aí fica muito mais fácil de trabalhar a comunicação. Essa competência que faz a diferença. Vou te pedir uma coisa. Na live passada a gente deixou um desafio para as pessoas sentar assim na frente de uma pessoa e praticar o que a gente falou ali da escuta ativa, né? Qual um desafio, assim, um resumo total assim desse momento que a gente teve hoje. Que desafio tu acha que tu poderia deixar para as pessoas começarem por uma coisa? Porque aqui tem muito conteúdo. Depois volta lá, assiste de novo a live, que é um conteúdo gigantesco. Mas uma coisinha que a pessoa poderia sair da live hoje e testar assim, nos próximos 7 dias para desbloquear alguma parte. O que tu sugere? Nós somos muito distraídos. Vários motivos. Então, uma sugestão que eu vou dar para aumentar o foco e a atenção é fazer meditação pela manhã. Uma introdução à meditação. 5 minutos de silêncio, prestando atenção na respiração. Se você se distrair, tá tudo bem, tenta voltar o foco para a respiração. Eu gosto de fazer na primeira hora da manhã, mas se você praticar isso vira um hábito. Né? Então, é uma coisa que eu acredito que faria muito, porque se você está atento a outra pessoa, você vai ter mais informação, vai mostrar interesse, a pessoa vai sentir e a comunicação vai ser aperfeiçoada. Então, temos que trabalhar, Monique, encontrar formas de trabalhar a concentração. E esse é uma das maneiras da gente construir ela, isso, né? E eliminar bloqueios. Exato. Quando eu estou atento, quando eu estou silenciado, eu vou conseguir compreender com mais profundidade e os diálogos não serão superficiais. Maravilha! Então a gente já sai com um desafio. Eu também costumo fazer essa parte da meditação aí pela manhã, porque para a gente poder atravessar o dia, né? Sustentar o dia aí nas relações também. Maravilha! E é isso, tu quer deixar depois, não sei se tem o nome uma indicação do livro que tu falou de comunicação não violenta, acho que é legal também deixar. É Comunicação do Marshall Goldsmith. É fantástico essa obra. Toda pessoa que trabalha com comunicação deveria ler. Ou todo líder, ou todo pai e mãe de família. Todas as pessoas, porque também se a gente não se comunica, a gente vai viver no meio do mato, literalmente. Não tem muito, né? Ó, a Ivete colocou, já dizia o refrão, aprende-se mais ouvindo. É verdade. Eu acho que é a maior forma de aprender. Quando você desenvolve, nós aprendemos mais por o que a gente entende, né? Do que pelo que efetivamente acontece. Às vezes é dito. E é isso, então vamos agradecendo aí, lembrando, eu vou deixar essa chamadona para vocês que estão assistindo, no dia 20 de fevereiro, vai ter um evento que vai acontecer na SIC, na cidade aqui de Nova Prata, com 9 palestrantes, a gente vai estar lá, né, Declay aí que foi idealizador e eu engatei na ideia, digo, bora, vamos movimentar isso tudo, e vão ser 9 temas diferentes, todos que se conectam, justamente o nome do evento é Mentes Conectadas, e que abrange e vai atingir todas as áreas da vida de uma pessoa, seja profissional como pessoal. Então é uma oportunidade de dialogar, de praticar essas 4 lives aí também que a gente está colocando, esses 4 temas,
e se comunicar com as pessoas, com o mundo de uma maneira diferente, conhecer outros pontos que às vezes não, a pessoa tá ali no dia a dia e tá com um bloqueio em alguma coisa e às vezes vai num evento como esse, né, vão durar em torno de 5 horas e vai ter alguém falando eu vou estar falando de gestão de conflitos, o Declay vai estar falando de vendas, vai ter a Rafaela falando de financeiro, vai ter a Patrícia falando de cura emocional, a Silvana, psicanalista, falando dessa parte da dependência química, da mentalidade. Então, são vários temas, assim, liderança, que às vezes tu vai levando umas mordidinhas do bem, né, gostosas, para te sair de lá e cheio de combustível aí para transformar teu ano, porque o ano tá pedindo movimento, né, Declan? Então, bora movimentar. Aí. Maravilha, Monique. Olha que ela diz, Mar colocou, parabéns pelo assunto, a escuta é muito importante. Realmente isso. Gratidão. Compartilhem esse com pessoas também e participem de mentes conectadas. Isso aí. Beijo grande, Declay, te agradeço imensamente por estar aqui e bora na nossa próxima segunda, né? De novo, Monique. Quer deixar alguma mensagem final? Pode colocar lá na tua caixa de mensagem, pode até ser comunicação não violenta, pode ser... Vou anotar aqui. O que mais que nós falamos hoje aí? A gente falou de julgamentos, mas eu acho que dentro da comunicação violenta tem bastante coisa, talvez eu anoto uma ali, a gente põe lá para votar. Como? Ver com a depois passa aí o tema para mim me ajudar aqui, né? Maravilha. Aí vai também colocou, parabéns pela live e pelos movimentos. Gratidão. Obrigado, Monique. Um beijo grande, ótima segunda-feira e nos vemos depois, né? No curso aí presencial. Um beijão, gente. Até mais.